Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores, à terceira série do Paraná. É uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Natan dirigindo esta aula. E a nossa aula será sobre reportagem, né? A gente vai ler e interpretar trechos de uma reportagem, tentando compreender os constituintes composicionais deste gênero do discurso de tanto prestígio no campo do jornalismo. Depois a gente vai aprender sobre a presença de hiperlinks no texto, né? É um recurso muito interessante e bastante recente. E finalmente usar um hiperlink para fazer um teste vocacional. É uma ferramenta que a gente trouxe para vocês aí hoje. Pois bem, as perguntas norteadoras de sempre que inauguram a nossa aula põem em movimento o nosso pensamento e provocam aí a reflexão de todos nós. Quais são as maiores dúvidas na hora de decidir que carreira escolher, né? Não é um momento muito fácil, até uma canção popular muito famosa do Raul Seixas que trata dessa questão, vocês podem procurar aí, Quando Você Crescer é o nome da canção. Mas voltando à nossa aula, vamos fazer um brainstorming pelo Jamboard para refletir sobre essas questões, né? Observem na nossa iconografia à esquerda que nós temos um exemplo, né, dessa chuva de ideias, né? A gente espalha palavras e conceitos sobre uma superfície, né? É basicamente isso que a gente vai fazer no Jamboard, né? Quais os aspectos positivos e negativos da profissão que você pensa em escolher? Vai estudar muito, não vai estudar tanto, né? Pelo menos do ponto de vista formal, né? Você pensa na qualidade de vida, no sucesso, no prestígio, no reconhecimento social, familiar, na evolução intelectual, espiritual, por que não, né? E também no próprio mercado, na valorização, né? Que, afinal de contas, é onde a gente vai atuar dentro do mercado. Pois bem, a reportagem que a gente trouxe traz o seguinte título: Estudantes vivem o desafio de escolher a profissão. Observem como as palavras são grandes, né? O texto de fato ele vem em caixa alta, em destaque, em negrito, né? Seguido do subtítulo, que apesar de ser um texto mais discreto, né? Um enunciado bem menor, né? Traz informações que complementam aquilo que o título já apenas sugeria. Fazer testes vocacionais, visitar empresas e ler sobre o assunto ajuda a tomar a decisão de qual caminho profissional seguir, né? Além disso, nós temos a fonte com data, autoria e hora de publicação. Neste caso, a Universidade Veiga de Almeida, né? Publicado no dia 17/11/2017, atualizado no mesmo dia, algumas horas depois, mas assinado não por um repórter, mas pela própria instituição, né? Neste caso, o anunciante. Vamos então, um dos apoios para escolher uma profissão sem dor de cabeça está escondido no ensino médio. Segundo Viviane Anaya, professora de pedagogia na Universidade Veiga de Almeida, UVA, para a educadora, as escolas podem apresentar mais sobre as áreas para estudantes desde o primeiro ano, com palestras, convidados e leituras sobre o assunto, né? De fato, esse é um recurso muito interessante. Existem profissões que estão de fato em declínio, enquanto outras estão surgindo, né? E existem profissionais especializados neste campo do conhecimento que podem sim ser convidados para uma escola para palestrar e demonstrar para vocês a história, inclusive, das profissões. Vamos à nossa primeira reflexão, minha gente. De acordo com a professora e pedagoga Viviane Anaya, o que poderia ajudar os estudantes na escolha da profissão? Esta é fácil, retomem o texto aí, respondam, é uma informação explícita, está claro no texto. Eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Observe, minha gente, que essa é uma questão bastante objetiva, né? Segundo a professora Viviane Anaia, né? O que poderia ajudar os jovens, os estudantes, na escolha de uma profissão? Observem que a nossa própria iconografia, essa imagem que vocês têm à esquerda aí, estilizada naturalmente, né? De um público e um palestrante, já nos indica aquilo que a professora já dizia no texto, né? As escolas podem apresentar mais sobre as áreas para os estudantes desde o primeiro ano, com palestras, convidados e leituras sobre os assuntos ou sobre o assunto em específico. Vamos continuar a nossa leitura. Não é cedo demais para falar de futuro profissional aos 17 anos. Nessa idade, os alunos podem ler sobre as carreiras, ver quais áreas estão em desuso e saber como o mercado reage a elas. Assim como o coach, que surge como uma opção mais moderna, os testes vocacionais são bons para mapear os campos de aptidão de cada pessoa. Os estudantes não vão ter necessariamente uma resposta exata sobre a profissão, mas vão conhecer melhor as áreas mais interessantes para eles, assegura a pedagoga, né? Esta professora Viviane. Vamos então à nossa segunda atividade, a nossa segunda reflexão da aula, minha gente. Observem o comando, releia. Nós temos um recorte indicado pelas aspas, né? Nessa idade, os alunos podem ler sobre as carreiras, ver quais áreas estão em desuso e saber como o mercado reage a elas. Este é um fragmento do texto recortado e aqui colocado em nosso enunciado. Aí sim, nós temos o seguinte comando: faça uma lista de profissões possíveis para você, que te interessa, né? Depois troque com um colega e faça comentários escritos na lista dele, destacando os pontos positivos das escolhas que ele fez. Seu colega fará o mesmo na sua lista, né? Observem que essa troca ela é muito enriquecedora, pode inclusive permitir a vocês que conheçam profissões que não conheciam anteriormente, né? Respondam aí no caderno de vocês, eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Observem o recorte. Nessa idade, os alunos podem ler sobre as carreiras, ver quais áreas estão em desuso e saber como o mercado reage a elas. Faça uma lista de profissões possíveis para você, depois troque com um colega e faça comentários escritos na lista dele, destacando os pontos positivos das escolhas que ele fez. Seu colega fará o mesmo na sua lista. É uma atividade interativa, né? Uma troca de experiência, de ideias e até de expectativa. Pois bem, a resposta no geral é pessoal, né? Mas o objetivo dessa atividade é observar as escolhas do outro e respeitá-las, destacando pontos positivos, mesmo que a profissão não sirva para você. Todo profissional deve ser valorizado e reconhecido, né? O trabalho deve ser valorizado e reconhecido. E quem faz esse trabalho? São os profissionais, né, das mais diversas áreas, de todos os campos do conhecimento. Vamos continuar nossa leitura. Considerados úteis por especialistas como Viviane Anaya, os testes vocacionais online têm ficado cada vez mais assertivos. No Guia Enem, por exemplo, é possível encontrar um teste vocacional completo, que avalia 4 detalhes importantes antes de trazer um resultado: exame de personalidade, impressões sobre áreas de trabalho, aspirações e análise de habilidades. Ao abordar aspectos mercadológicos e emocionais, o serviço pode ajudar quem ainda não sabe qual profissão seguir com precisão. Bom, minha gente, vamos falar sobre o hiperlink, né? Do ponto de vista conceitual. Hiperlink é sinônimo de link, tá? Hiperlink consiste em links que vão de uma página da web ou ao arquivo para outro. O ponto de partida para os links é denominado de hiperlink, essa sequência, né, de links que vão se abrindo. Este primeiro link a gente chama de hiperlink, né? O termo foi escrito em 1965 por Ted Nelson, no início do projeto Xanadu. A ideia do hiperlink é criar uma trilha de informação relacionada entre páginas da internet ou criar uma lista de marcadores para páginas da web relacionadas. Quando você está lendo uma reportagem, no meio do texto há um link para outra página, você está diante de um hiperlink, né? Observem que esta estrutura linguística necessariamente tem a ver com a ascensão das tecnologias, né? Da tecnologia da informação, da rede mundial de computadores e deste universo virtual que nós já estamos agora quase acostumados. Bom, então eu tenho um desafio para vocês, o desafio do hiperlink na reportagem, né? A reportagem lida, quando lida em sua página original na internet, apresenta um hiperlink para 4 testes vocacionais. Acesse os testes aqui nesse QR Code, né? Neste código de barras estilizado que vocês têm aí no centro da tela de vocês, no ecrã. Em duplas, discutam qual é o melhor teste vocacional para você e responda ao teste. Depois, apresentem o resultado para a turma, né? Vamos interagir, trocar essa experiência, né? Eu vou ainda insistir nas etapas deste processo, deste desafio, tá? Para você se sentir mais seguro na escolha da carreira, oferecemos 4 tipos de testes vocacionais que ajudam a identificar fatores relevantes para suas expectativas profissionais e de formação. Nós temos o teste de perfil, o teste de inventário, o teste de soldagem e o teste de raciocínio. O ideal é que vocês façam como etapas mesmo, né? Mas se quiserem escolher apenas um, fiquem à vontade, né? O primeiro, que é o de perfil, né? Este teste tem como objetivo detectar de forma superficial alguns traços predominantes da personalidade do estudante. As perguntas aparecem de forma sucessiva, numa sequência, e ao final, de acordo com o perfil de respostas, há um pequeno laudo que apresenta algumas características relevantes da sua personalidade. Já o teste de inventário, né, é composto por 64 afirmativas que estão relacionadas a 8 campos principais de trabalho. Foi elaborado a partir de uma sondagem de interesses em relação às atividades profissionais mais comuns. A partir dos 15 itens selecionados, é possível identificar quais as áreas profissionais que podem corresponder às principais expectativas do participante, né?
A de sondagem, né, pretende identificar alguns dos itens relacionados às atividades profissionais e aspirações, desejos no cotidiano de trabalho que tem a ver com a vocação do estudante. São 5 blocos contendo 75 diferentes opções ligadas às suas possíveis expectativas. Ao final, há uma sugestão sobre as carreiras consideradas mais afins. Observem que todos estes testes se realizam no final, no plural, né? Porque ele não vai definir o que você deve ou não fazer, mas vai te dar um leque maior de opções. Finalmente, o de raciocínio é um pequeno teste de inteligência aplicado de forma virtual que visa aferir o poder de concentração e avaliar algumas habilidades, como as de resolução de problemas, sob pressão de tempo, poder de análise e percepção. Discernimento, rapidez de resolução fazem parte dessa testagem, né? A de raciocínio, que tem a ver inclusive com a lógica. O resultado do teste vocacional não é determinante, mas pode te ajudar a escolher a profissão que mais combine com o seu perfil, com suas aspirações, com seus desejos e sonhos. A qualquer momento de sua carreira você pode mudar de ramo e recomeçar sempre, né? Assim como o dia recomeça todo dia, né? A gente também pode recomeçar a nossa vida sempre. Bom, para finalizar, minha gente, o que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de uma reportagem sobre a escolha da profissão, aprendemos sobre a presença de hiperlinks nos textos e usamos um hiperlink da reportagem para fazer um teste vocacional online. Eu espero que esse teste tenha sido útil para vocês. A gente se vê em breve. Um abraço carinhoso em cada um de vocês.